muito assim, obrigada. né, gente? Isso é ótimo. E que seja isso em outros lugares também, né, amiga? A gente se sente abraçada, tenho certeza que outras mães também, né? Com essa atitude. E o pessoal comentou, também ficou muito feliz por isso. É isso, gente. O programa de hoje a gente já falando do assunto, né? Acho que é um assunto importantíssimo mesmo para toda a família, mas também tem muita informação e notícia para você. Vamos ver. O Falando Nisso Band está no ar. Avião tá caro, empresas optam pelo ônibus. Principalmente por causa do custo, as empresas estão substituindo as viagens corporativas de avião pelas de ônibus. De outubro de 2019 para o mesmo mês desse ano, o salto foi de mais de 150%, enquanto que as aéreas caíram quase um quarto. Temporada de estágios aberta, vai até janeiro. Este é um dos melhores momentos do ano para quem busca um estágio, porque tem muita gente se formando e contratos sendo renovados. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, prevê mais de 70 mil vagas até janeiro, 25% a mais do que o período anterior. E no programa vamos conversar sobre infartos, sinais e cuidados com o coração. Segunda-feira, dia 11 de dezembro. O Falando Nisso Band começou. A gente estava sorrindo aqui porque a nossa mensagem do dia tem a ver também com o nosso assunto do dia. Seguinte, fique com o coração tranquilo nessa correria de fim de ano. Será que é possível, amigo? Nossa, é difícil, né, amiga? Ah, sim. Gente, parece que é tanta coisa, né? Parece que o ano inteiro quer caber nesse mês todo, né, amigo? Então você tem que aproveitar realmente esses últimos dias para alimentar um ano novo que virá com fé e com esperança. Se a gente ficar nessa energia de agonia, de pressa, imagina como que vai ser o ano que vem. Nossa, não dá. A gente já começa atropelando, né? Tem que dar uma respirada mesmo. Vamos tentar, né, gente? Bora falar de sorteio? Com certeza, gente. Sorteio do Ortovip. Aliás, um kit legal tão bacana, né, amiga, para saúde bucal? Isso mesmo. Para sua saúde bucal, tem inclusive uma escova de dente elétrica, que é excelente, dá pra ver ali naquele kit, que legal, né? Linda, nossa. Para você concorrer a todos esses prêmios, primeiro você tem que seguir a Ortovip, curtir esse post também e marcar 2 amigos por comentário. Além de compartilhar este post uma vez nos seus stories, marcando o @Falando Nisso Band, tá bom? Dia 29 de dezembro a gente faz o sorteio, lembrando que quem ganhar precisa retirar esse kit aqui na Band, que fica dentro do Colina Shopping. Perfeito, amiga. Tem um sorteio também da Polipet, que é um super kit para o seu pet. Você tem que fazer o seguinte para participar. Seguir a gente, seguir o @polipet.oficial, curtir esse post que você está vendo aí, marcar 2 amigos por comentário e também compartilhar esse post pelo menos uma vez nos seus stories, marcando o nosso @ para a gente fazer a verificação. Também no dia 29 de dezembro tem o sorteio e precisa retirar o kit aqui no Colina Shopping na Band. Que tal ganhar também uma mala muito linda da Sicredi para você aproveitar as férias? Um presentão para você que tem tudo a ver com esse momento, né? Primeiro você precisa seguir o @Falando Nisso Band, que é o nosso programa, e também seguir a Sicredi. É assim, ó, @Sicredi Vanguarda, tudo junto. Você precisa também marcar 2 amigos por comentário e repostar novamente, né, essas fotos nos seus stories, marcando o nosso Insta, pelo menos uma vez. Sorteio no mesmo dia, no dia 29 de dezembro. E precisa retirar aqui também o kit. Ah, é verdade. Ah, o kit não, na verdade é a mala, né? A mala. Vamos lá para a perguntinha da enquete, que a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você e até para também saber se você já teve contato com a situação que a gente conversa hoje, que é infarto. Você vai responder hashtag sim, hashtag ou não, né? Você conhece alguém que já infartou? Eu, infelizmente, conheço, amiga. A minha tia, foi um susto que a gente levou. Pois é, Menina, foi horrível, nossa. E teve todos os sintomas que a gente até vai entender aqui durante o programa. Então, hashtag sim, se você conhece. Eu, no caso, infelizmente, colocaria hashtag sim. Ou hashtag não. Eu também, sim. Você também, amiga? Eu acho que é um assunto
E é tão preocupante, por isso que a Muito. gente trouxe esse tema aqui no programa, né? Para que a gente possa esclarecer o melhor possível para você que está em casa, para você que está assistindo a gente. Seguinte, o infarto é a maior causa de mortes no país. Estima-se que no Brasil ocorram de 300 a 400 mil ocorrências, né? 1.000 casos anuais de infarto. E a cada 5 a 7 casos, infelizmente, pode vir a óbito. Então a gente vai conversar um pouquinho para diminuir esse risco de morte. Então o atendimento de urgência e emergência também é tão importante nesses primeiros minutos. Aliás, é fundamental para salvar uma vida. Então o nosso entrevistado de hoje, ele vai explicar para a gente passo a passo, sintomas, como ficar alerta. O cardiologista Fábio Batista. Que bom ter você aqui, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e dividindo e tirando todas as dúvidas que porventura vocês tenham em relação a esse relevante tema. Vamos então começar falando quais são os principais fatores de risco para o infarto, doutor? Bom, isso tudo obviamente foi provado em estudo, mas é legal a gente discutir. Tem coisas que são muito simples de serem corrigidas e que você tem que conhecer. Por exemplo, o colesterol é a primeira dessas várias opções de fatores de risco. Tabagismo, cigarro, é um problema muito sério até hoje. Pressão alta, hipertensão arterial, a diabetes e uma coisa muito ligada à diabetes, que é a obesidade. E uma coisa que a gente esquece, tá? Depressão e estresse. É mesmo? Um dos fatores mais importantes, comprovados em estudo, é a depressão e o estresse. Então você não pode simplesmente achar que esses problemas orgânicos, físicos, são os únicos. Esses problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que vocês vinham falando agora, tem que caber um ano em um mês. Isso gera ansiedade, isso gera estresse e é um fator de risco. Agora tem coisas legais, aqueles fatores de risco negativo que diminuem. Por exemplo, exercício físico, ingestão diária de frutas, legumes e verduras. Então tem coisas boas que a gente pode fazer. E a gente vai reforçar esses bons hábitos também durante o programa, tá bom? É o seguinte, doutor, vamos dar já os sinais, porque muitas vezes a pessoa fala assim, tá bom, mas é aquela dor forte no peito. Existem outros sinais? Como que é essa dor também, para a pessoa identificar, então, esse alerta de um possível infarto? Existem os sinais clássicos de infarto. Esse que você acabou de descrever é o sinal clássico. Inclusive, a pessoa quando tem um quadro anginoso, angina é dor. Quando tem angina do peito, ele coloca a mão sobre o peito. Então ele coloca a mão e fala, eu tenho uma dor forte, opressiva no peito. E aí existem outras características, por exemplo, irradiação. Em geral, vem para o braço esquerdo, a face interna, às vezes vem para o queixo, às vezes vai para a região do abdômen, confundindo com outras doenças, como por exemplo, doenças do estômago. Esses são os sinais e sintomas clássicos. Nós devemos lembrar que as mulheres, principalmente, por vezes, têm manifestações diferentes dessa clássica. Falta de ar, cansaço, ansiedade, e a mulher muitas vezes ela tem jornada dupla, tripla, e fica aquela história, não, isso é porque você está nervosa, não, é porque você trabalhou muito. Não negligenciem, principalmente as mulheres devem lembrar disso que eu citei. Por vezes, o infarto pode se manifestar sem dor, por exemplo, com falta de ar e cansaço, como eu já falei. Então, são sintomas, doutor, que geralmente ocorrem nas mulheres? É que o clássico é aquilo que a gente falou, forte dor no peito. Por vezes, você não tem a dor no peito, no caso das mulheres, tem sinais e sintomas diferentes e você acaba negligenciando. E vocês falaram muito bem no início, a gente tem que procurar atendimento o mais rápido possível. Então, se você adia minutos, horas, você acaba tendo uma maior chance de evento fatal, morte. Então, quanto mais cedo o atendimento, maior a chance de você se recuperar. Interessante, né, gente? O que a gente precisa pensar também um pouquinho, né? Então, durante o programa a gente vai fazer isso, é como você, então, mulher, precisa readaptar o seu estilo de vida para não acontecer isso. Doutor, só para acrescentar, a questão do vômito pode acontecer também nas pessoas que estão infartando? Sim, enjoo, náusea e vômito também pode acontecer. Então vamos fazer um apanhado geral. Dor no peito, dor opressiva, falta de ar, cansaço, palidez, náusea, vômito e irradiação para o braço, queixo e abdômen. São, acho que, os quadros que nós encontramos com maior frequência no nosso dia a dia.
Bom, o doutor vai ficar com a gente durante todo o programa. Você pode mandar, então, a sua pergunta, a sua dúvida, né? Que o doutor está aqui também para esclarecer e tentar ajudar. Lembre-se que também tem a nossa enquete pelo 99716-7989. Vamos dar uma olhadinha na pergunta que você pode responder com a hashtag sim ou hashtag não. Você conhece alguém que já teve um infarto? Logo, logo a gente já começa a mostrar esse resultado, né, amigo? Pois é, vamos lá participar então, viu? Pode mandar perguntinha aqui. Bom, hoje começa, gente, a vacinação de reforço da bivalente contra a Covid-19. E o nosso querido amigo repórter Luiz Eugênio vai trazer pra gente mais informações. Eugênio, boa tarde, tudo bem, meu querido? Boa tarde para você também, Lucas. Boa tarde para a Águida e a todos que nos acompanham no Falando Nisso. Isso já estão falando de saúde aí. Vamos falar mais um pouquinho? Campanha bacana aqui em São José dos Campos, uma campanha também que segue uma diretriz estadual, talvez até federal. A gente vai pegar os detalhes agora a respeito do reforço na imunização. Lembrando que a gente está perto do final do ano, uma época que as pessoas se aglomeram. Aquela festa de Natal, aquela festa de Ano Novo, então tem que estar todo mundo imunizado. Vamos falar um pouquinho dessa campanha. Quem está aqui comigo é a Cristina Alvarenga, enfermeira responsável pela campanha de vacinação em São José dos Campos. Cris, fala para a gente então. Uma campanha importante também para a época do ano, mas como eu falei, vocês estão seguindo a diretriz estadual. Então, nós seguimos a diretriz do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado. O que nós estamos fazendo agora, Eugênio? A gente está com um probleminha com o sinal, com o Eugênio. E aí, vamos reestabelecer? Daqui a pouco a gente volta, se possível, com mais detalhes sobre a questão da vacinação. Mas vamos puxar, então, esse gancho aqui para o estúdio e perguntar para o doutor com relação à vacina e problemas cardiovasculares. Doutor, há perigo em tomar essa vacina? Pelo menos as pessoas ficam com receio e aí mandam uma para as outras notícias pelo WhatsApp, enfim. Vamos esclarecer. Nós passamos pelo maior problema de saúde pública da nossa vida. A gente vai, espero que isso tenha se encerrado de vez, né? Então, o que é pior? O pior é você ficar doente. O pior é você ter Covid. Se você tem uma opção de prevenção que é eficaz, como a vacina, utilize a vacina com segurança. O problema não é a vacina, o problema é a doença, é o Covid. Ela sim aumenta muito o risco de morte por doenças cardiovasculares. Aqueles que já têm algum tipo de doença e que porventura venha a desenvolver o Covid, eles passam a ter uma chance maior de eventos agudos. Portanto, tome a vacina, previna-se de maneira adequada. Perfeito. É tão importante o recado que a gente vai voltar com o Eugênio, que eu acho que a gente conseguiu restabelecer o sinal, né, Eugênio? Vamos lá, meu querido, vamos passar o recado do pessoal de casa. Conseguimos, Lucas, vamos lá. Que bom. Isso aí. Vamos seguir trazendo a informação. A gente só deu uma saidinha aqui que tinha um carro dando ré aqui, Lucas. A gente segue com a Cristina Alvarenga, enfermeira responsável pela campanha de imunização em São José dos Campos. Vamos começar de novo? Vamos falar do zero de novo? A gente não sabe até que ponto o pessoal ouviu. Essa época do ano é importante e tem uma diretriz tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, pedindo para esse aumento de imunização agora. Então, a gente está fazendo, para quem tomou a primeira dose da bivalente, o primeiro reforço, a gente está liberando a vacina agora para quem? Para as pessoas com 60 anos ou mais e adolescentes, né, a partir dos 12 anos, para a população em geral, imunossuprimidos. É super importante a gente tomar essa vacina para você tentar conter esse novo surto da Covid que está vindo. Inclusive, dados, né, do Ministério da Saúde também, da Secretaria Estadual, apontam esse aumento na quantidade de casos de Covid, né? Então, também é uma campanha que visa prevenir. Claro, essa bivalente, ela serve tanto quanto para primeira, digamos assim, leva do Covid, quanto para a Omicron, né, que também é uma variante que preocupa. É uma variante que preocupa. O que os especialistas falam? Que quem não se vacinou, tentar fazer o seu esquema básico para você receber a bivalente, mas é super importante. Eu tenho o maior número de pessoas vacinadas, eu tenho pelo menos 80% de cobertura para mim poder controlar a doença, senão a gente não consegue. Só para a gente encerrar então, Cris, fala para a gente, São José dos Campos, muitas unidades, a gente está em frente inclusive de uma unidade da UBS Resolve, fala para a gente o atendimento na cidade inteira, não só nas unidades da UBS Resolve, mas também em laboratórios parceiros. A gente tem as 45 unidades básicas de saúde, tem o laboratório Cipax do Vale Sul e da Urbanova e o Colégio Tablô. Dúvida de horário, entra no site da Prefeitura, www.sjc.sp.gov.br, tem os horários das UBS e desses parceiros nossos
para vacinação. Muito obrigado, Cris, pelas informações. Luquinha, Águida, então, volto com vocês e, claro, não podemos esquecer que essa doença ainda pode matar. Com certeza. E como, né? Por isso que existe a prevenção e tá aí para todo mundo. Obrigada, viu, Eugênio, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com os destaques da web, Alana Moraes, e respondendo também as suas perguntas. O doutor está aqui para falar sobre infarto e o melhor prevenção também, né, E você amigo? pode mandar perguntinha, que é muito legal ter a sua participação. É rapidinho. Nosso tema de hoje é infarto e tem uma perguntinha da nossa enquete para você participar, para a gente conhecer um pouquinho mais você também. Então, pelo nosso WhatsApp 12 997167989, você responde essa perguntinha ou manda outra. Está chegando um monte, amiga. Oba! Acho que hoje a gente já pode até desse bloco já colocar, porque o pessoal está participando bastante. Aproveite então para você mandar a sua pergunta. Também tem perguntas direto do Açaí Atacadista. Vamos dar uma olhada? Estou aqui no Açaí Colinas para conversar com a Silmara. Silmara, vamos pensar um pouquinho no seu coração. Você faz exames regulares? Não, não faço. Demoro bastante tempo. Aliás, faz muito tempo já que eu não tenho feito. De quanto tempo será que a pessoa precisa fazer esses exames, hein? Eu acredito que anualmente. Vamos Não ver com o sei. doutor para aprender junto Vamos com lá. você? Vamos lá então. E aí, doutor, de quanto tempo? Depende muito do risco da pessoa. O que é o risco, né? A gente tem como estratificar os riscos. Então, por exemplo, você pega uma mulher jovem, de 20 anos, compara com um homem de 50 anos, que tem fator de risco, obeso, sedentário, hipertenso. É claro que esse homem deve procurar atendimento médico muito mais regular do que a mulher. Nesse caso, no exemplo que eu dei, por exemplo, a ginecologista seria excelente. O ginecologista atende a mulher, estratifica o risco, trata os fatores de risco. No outro caso, não. Uma consulta anual, se não tiver nenhuma doença conhecida, e se tiver doença conhecida, ele deve passar, por exemplo, paciente diabético, deve passar pelo cardiologista, deve passar pelo oftalmologista, pelo endocrinologista. Então, precisa de um cuidado maior. Então, ao entrar no consultório, o médico vai utilizar alguma ferramenta de estratificação de risco e vai determinar para você, olha, você deve procurar anualmente ou bimestralmente, ou enfim, dependendo do seu risco. Ótimo, tem bastante perguntinha chegando, né, amigo? Tem Daqui a sim. pouquinho a gente vai ver quais as perguntas que estão já aqui posicionadas para a gente esclarecer, mas antes vamos dar uma olhadinha na nossa pergunta da enquete. Você pode responder hashtag sim ou não. Você conhece alguém que já teve um infarto? Pelo celular, tá bom? Pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989. Doutor, eu queria que você explicasse melhor a questão do estresse com problemas cardiológicos. Qual é o perigo de ter tanto estresse e qual é, de repente, aquele momento em que não, preciso procurar um médico para averiguar o quão estressado eu estou? Nós temos que entender que o estresse é, na verdade, de maneira primitiva, uma maneira que o ser humano enfrentou, encontrou para que ele sobrevivesse. Por exemplo, vamos voltar aí 20 mil anos. Nosso corpo é muito parecido com aquele ser que há 20 mil anos estava aqui na face da Terra. Ele enfrentava os inimigos naturais, então ele precisava ter um tônus. Assim, ele tinha que estar sempre com a visão atenta, audição atenta, porque ele tinha os inimigos naturais. Então ele tinha que se defender disso. Isso é fisiológico, é o normal. A gente tem que manter um tônus. Agora, quando você começa a ter estresse diário, frequente, você aumenta, no momento de um estresse, batimento cardíaco, consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco, você aumenta a frequência respiratória e o seu corpo está esperando que você reaja a algum inimigo, mas não tem inimigo. Então, a todo instante, você se prepara para enfrentar o inimigo natural como se fosse um cenário clássico de reação de agressão ou fuga. Então, o que vai acontecer? Ou você utiliza toda essa energia que foi criada para realmente, por exemplo, atividade física, gastar essa energia de uma maneira adequada, ou você vai acumular essa energia negativa de alguma forma. Então você pode, por exemplo, ter um infarto, ou ter uma gastrite, ou ter depressão, ou ter ansiedade, insônia, enfim, cuidado com isso. Perfeito. O doutor tinha até pedido para a gente, né, amiga, mostrar para o pessoal de casa o cardiômetro. Só para você entender, então, como realmente é um problema muito sério e atinge, várias pessoas. Até então, no nosso país, 381 mil pessoas
Na verdade, 381.005 pessoas morreram nesse ano já por causa do infarto. Só no dia de hoje, só para vocês verem que absurdo, 617 pessoas morreram, perderam a vida por causa do infarto. É muita gente mesmo, por isso que a gente trouxe esse assunto para vocês, porque a gente precisa ficar de olho, né, doutor? E a gente pode até entender daqui a pouquinho também, amiga, pós-infarto, graças a Deus a pessoa sobreviveu. Como que é feita essa recuperação da pessoa? Que tipo de recuperação tem que ser feita? E também a atividade física, se é importante ou não. Exatamente. Então, daqui a pouco a gente volta com mais informação. E agora, vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo? Pode ser a previsão, vamos então, ver Leone, a coloca previsão? pra gente. Possibilidade de tempestade em toda a região. Em Campos do Jordão, a máxima é de 20 graus, Caraguatatuba, máxima de 28 e Pindamonhangaba, máxima de 29. Em Taubaté, chega a 28 graus os termômetros. Em São Sebastião, 27 e Cruzeiro, 30 graus. Em São José, hoje, possibilidade de tempestade, máxima de 27. Terça-feira, 28 e quarta-feira, máxima de 30. Sol e calor entre nuvens na quinta, máxima de 32 e 33 na sexta. É isso, né, gente? Calor durante a semana, né? Chove sábado. Sei que Aqui tá o calor também, sábado viu, gente? choveu Tá calor bastante. aqui, Aqui Ana tá calor Moraes? também, viu? Nossa, pra ela chegar falando Promete. isso. É porque o final de semana Final pegou de fogo. semana pegou fogo, gente. É uma fofocaiada na internet. Nossa! E a gente traz aqui porque é tudo curioso, que eu sei. Ó, a noiva do Zezé de Camargo, a Graciele Lacerda, quebrou o silêncio neste domingo ao falar abertamente sobre a criação de um perfil fake no Instagram que foi usado para difamar a família do Zezé de Camargo e Luciano, né? A família só do Zezé de Camargo, né? O Luciano é a dupla. É a dupla. É que a gente tá acostumado a falar do Zezé de Camargo e Luciano, mas enfim, são duas pessoas. A gente vai falar do Zezé. Além disso, ela justificou o porquê, né, que ela criou e revelou que tinha acesso a essa conta. Em uma entrevista ao Domingo Espetacular, a influenciadora disse que criou esse perfil falso para se defender das acusações, porque ela estava criando vários, né? Estavam criando vários perfis para atacar ela e ela não tinha a intenção de sacanear ninguém, tanto que ela criou um perfil com o próprio e-mail e também com o próprio endereço, né? Meu Deus, é verdade. Referente a ela. Então ela também se defendeu, falando que desde que assumiu o relacionamento, ela sofre hate e que até hoje existe esse negócio de ter destruído a família, de ser amante, mas independente da forma que começou, segundo ela, eles se amam. Você sabe que o relacionamento dela começou numa traição. É verdade. Né? Foi todo um bafafá quando ele separou da Zilu pra ficar Ele com tava ela. sozinho ainda. Ele tava com a Zilu É ainda. verdade. Então, ainda durante essa entrevista, a Graciele revelou que a sua equipe tinha acesso a essa conta, desse perfil fake. E o que significa isso? A Amabile, que é casada com o filho do Zezé de Camargo, acusou ela, então, de fazer esse hate com a família inteira. Mas a Graciele disse que a própria Amabile também tinha acesso a essa conta. Então tá assim, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é sua, né? Tá uma jogando pra outra. Ela também explicou que o perfil era usado como estratégia para elogiar e defender os trabalhos dela. Então, quando ela colocava lá para dar uma forcinha para ela mesma, Gente, ela ia com o perfil falso péssimo. e ia lá dar uma forcinha para ela mesma. Que vergonha. E apesar disso, ela também disse que não tinha controle do que era feito ou falado, já que a equipe tinha acesso também, e nunca imaginou que alguma coisa como essa pudesse acontecer. Vale ressaltar que na semana passada, a justiça determinou que a Amabile, Eiroa, né, apagasse todas as postagens que ela fez sobre o processo, né, porque ela estava sendo acusada, porque ela colocou um documento que estava em sigilo de justiça. Então ela acabou se lascando. Eu lembro com isso. desse documento, a gente mostrou aqui no programa. Você acredita, amiga? Agora ela está proibida, então, de falar sobre esse assunto novamente de forma E a outra pública. foi na Record e falou pra todo mundo. Aproveitou para ganhar o dinheirinho dela, né, gente? Nossa, É, Não que sabe tal? como é que funciona, né? Gente, que péssimo, né? Nada a ver. Não, Isso é coisa de gente barraqueira. Você Eu tá também vendo, acho. gente? É, pra Já que criar começou fake? errado aquele relacionamento ali, fica né? na boa, fica Não, esse tranquilo. negócio de criar fake pra se elogiar, gente, que carência, né? Não, sabe o que eu fiquei Nossa. mais abismada? É que a equipe dela
sabia dessa conta fake. Será, amiga, que ela sabia que... Mas Será? eu não sei se sabe, não. Eu não sei, eu acho que É ela tá fácil ela colocar a permitiria, né? Que não, E moça, falar, não "Ah, faça vou- isso. Não, fala mas que é ela botou a equipe. culpa na outra e a outra não pode se defender. É esse a estratégia ali. Ah, tá. Ela tá colocando a culpa na menina e a menina não Não pode pode. mais Não se defender. pode. Não, e porque falar ela que tá a equipe proibida. tinha acesso. Quem é a equipe, gente? Aí vira um fantasma aí, né? Aí você joga a culpa em ninguém, na verdade. Gente, que E a rolo! gente, e a gente Nossa, só pelo amor sabe de quem Deus. é porque é noivo do Zezé. Porque que influenciadora. É verdade. Não tem nada assim de destaque. Falar, olha, ela participou de tal coisa. Não sei Não, quem é. também Eu não. também Só não. sei pela questão toda. Não, eu fui E falar a o nome música dela hoje também. de manhã, eu nem lembrei. Eu falei falando assim, vamos falar da Zezé de Camargo e Luciana. Que eu falei, Foi pior que eu, hein? Foi pior que eu. eu nem amiga. sabia, porque realmente Pois é. zero Meu significado. Péssimo. Enfim, só pela fofoca. Virou né, essa gente? página. Virou a página, mas tá lá, ganhando os 15 minutos de fama dela. Bom, a atriz Susana Werner revelou neste domingo também nas redes sociais um dos motivos que motivaram, então, o fim do casamento de 21 anos dela com o ex-goleiro Júlio César. Ai, Lembra que eles tinham terminado? A gente É, falou mas aqui. eles voltaram, Depois né? eles voltaram e agora terminaram de vez. Ah. Ela disse que era vítima de abuso patrimonial. Pois é, e ela só descobriu isso depois do escândalo da Ana Hickman. Acredita? Pois é. Às vezes a pessoa vive e não consegue enxergar. sabe o que é. Quando acontece uma coisa igualzinha, ela fala, poxa, eu também tô. Né? Então, nesse longo desabafo dela, a atriz e modelo revelou que recebia uma quantia por mês do ex-marido, né, uma mesada, e deu detalhes de como conseguiu montar então o seu salão de beleza. Tem um vídeo circulando na internet, inclusive. Ela tem mesmo. Ela falou que só foi entender que fazia parte disso há pouco tempo e provavelmente então o ex-marido dela foi instruído a ser dessa forma, né? Então, mais que na cabeça dela era errado, mas que justamente isso estava, por isso que ela estava saindo fora, porque ela viu que estava dando errado e que não era aquilo que ela queria. Então ela também acrescentou que o amor não é tudo, né? Que não adianta você amar uma pessoa e ela não ter orgulho ou admiração por você. Concordo. Né? Então ela desabafou e tá bombando na internet isso, gente. É mais um assunto. Gente, ele é goleiro pra segurar a bola, não o dinheiro da mulher, não, viu? Esse cara viajou. Mas ela foi embora quando ela casou com ele, foi embora pra Europa, quando ela tava no auge da No carreira auge, dela. exatamente. verdade. Todo Isso mundo também comentou. tem um negócio, né, Tem, gente? claro que tem. A pessoa tem a independência dela, vamos casar, vem que eu te ajudo, que a gente Isso. cria um negócio e depois Exato. manipula a pessoa. É complicado. Bem abusivo, hein? Pois é. Total. É isso. É isso. Lana, Nossa, você veio... caramba, esse batom vermelho dois veio pés no pra peito arrasar. É pra disfarçar, gente. Passou esse batom, gente, já sabe que é perigo, viu? Vamos esperar que ela venha mais calminha amanhã. Lana, obrigada, viu? Daqui a pouco a gente volta, né, amigo, com mais informação. Vamos falar sobre quem vai viajar, meu Deus, de avião. Tem que preparar o bolso de verdade, né? Os preços estão literalmente nas alturas. A gente já explica pra vocês, não sai daí. O cardiologista, o Dr. Fábio Batista, está conversando com a gente sobre infarto agudo do miocárdio e como também nós podemos prevenir, né, para ter mais qualidade de vida, né, amigo? Pois é, agora a gente vai ver a nossa enquete até com a parcial da sua participação. Ainda dá tempo de você participar? Você vai lá no nosso WhatsApp, 12 997167989 e responde hashtag sim, hashtag não. Essa perguntinha que está na tela para você. Você conhece alguém que já teve um infarto? 80% dizendo que sim. É, por isso que é tão importante a gente trazer esse assunto aqui, principalmente falar sobre prevenção. Tem pergunta chegando, então, para o doutor responder, direto do Açaí Atacadista. Eu tô aqui no Açaí Colinas com o João para falar um pouco desse coração. Você cuida dele? Eu acho que sim. O que você faz, então, para achar que cuida? Eu faço minhas caminhadas, tenho um certo cuidado com a alimentação. As caminhadas, por quanto tempo? De quantas vezes estão na semana também? 5 quilômetros por dia. Olha, por dia? Por dia. De segunda a segunda? Segunda a sexta. Segunda a sexta. Perguntar para o doutor, isso é suficiente, doutor? Nossa! Olha, doutor. Tá bom, Aliás, quando eu falo que está bom, né, isso conforme orientações da Organização Mundial de Saúde. Isso é uma recomendação formal. 5 vezes por semana, no mínimo 30 minutos de uma atividade de intensidade moderada, como ele citou. Então ele caminha 30 minutos, 5 vezes por semana. 5 quilômetros, ele falou, excelente. Deve dar em torno de 1 hora de caminhada, 5 vezes por semana. Atingiu sua meta, parabéns. Essa é a recomendação. Se nós fizermos isso
todos nós, 5 horas de atividade física por semana, atingimos a meta pelo menos nesse item. Aí ele falou da alimentação, mais ou menos ele comentou alguma coisa, então não, tem que ser alguma coisa saudável. Então lembre-se que eu falei, ingestão de frutas, legumes e verduras diariamente e reduzindo o consumo de alimentos ricos em caloria, carboidrato e as gorduras também. Doutor, falando sobre a questão da alimentação, e a gente já trouxe aqui nutricionistas e tudo mais, qual seria a melhor alternativa para cozinhar? O óleo vegetal, o que mais que tem? O azeite. Azeite, banha de porco. Isso influencia na saúde do coração, de fato? Influencia. Na verdade, todas as vezes que você aquece uma gordura, um óleo, ele sofre uma transformação química ruim, de cis para trans. E daí? Não importa muito bem, né? O que importa é que é ruim. Tudo que você usar como fritura, aquelas gorduras de imersão, batatinha frita, salgadinho, frito, você deve evitar qualquer tipo de alimento que contém esse tipo de gordura de imersão. Qualquer tipo de gordura que você colocar ali vai se transformar numa gordura ruim. Então, evite. Vou dar um exemplo. Eu vou temperar a salada com azeite. Excelente opção. Ele é calórico, ele engorda, mas ele não é uma gordura ruim. Eu vou pegar esse mesmo azeite e vou fritar, por exemplo, batata. Vai gastar mais dinheiro e vai ser pior. Então, evite. Tem que usar air fry, gente. Foi a melhor criação que fizeram na vida. Também acho. Nossa, isso é maravilhoso. Não precisa de nenhuma gotinha de óleo. Deixa torradinho, parece que está frito, né? E não tem essa questão da gordura. Doutor, só para a gente reforçar em relação às mulheres, que eu acho que é importante a gente comentar também, por que parece que ele é mais silencioso nas mulheres, mas por que parece também que ele é mais fatal? Se uma mulher sofre um infarto, isso a gente tem até números que provam, né, doutor? Ela, infelizmente, tem mais chances mesmo de morrer. É uma característica secundária sexual da mulher a partir de determinada idade, tá? Então, quando a mulher se torna uma mulher, quando ela, a última menstruação da mulher chama-se menopausa. Depois da menopausa, as mulheres entram no climatério. Esse período do climatério, ela perde uma série de proteções hormonais. Portanto, ela fica mais exposta a eventos como, por exemplo, infarto. Então, é verdade isso. Nessa fase da vida, a mulher, infelizmente, tem uma taxa de mortalidade maior. Mas, do ponto de vista prático, tanto as mulheres quanto os homens mantêm uma taxa. Vocês viram agora o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, nós estamos falando de 1.100 mortes por dia, uma morte a cada 90 segundos. Então, é muito expressivo nos dois sexos. Mas aí, quando você compara um com o outro, a mulher prevalece nessa faixa etária. Vamos dar uma olhadinha, então, nas perguntas e também nos comentários que estão chegando aqui pra gente? Pode mandar, tá bom? A gente vai tentando responder. Pode colocar na tela para mim, Neone, por favor? Sônia escreveu o seguinte: infelizmente, dia 10 fez 23 anos que o meu marido faleceu. Teve um infarto seguido de outro. Tinha 36 anos. Doutor, novo, não é, para se ter um infarto? Nós temos, infelizmente, tido cada vez mais infartos em pessoas jovens. Talvez por uma exposição maior aos fatores de risco que nós comentamos. Isso, sem dúvida nenhuma, interfere muito. Nós temos que lembrar que nosso comportamento modificou. Nós temos um comportamento predominantemente sedentário, uma alimentação ruim. Nós temos ansiedade, estresse. E essa geração, ela quer atingir muito mais rapidamente o que as gerações anteriores que a gente discute, né? A geração X, a geração Y, os baby boomers. Então, eles querem atingir aquilo que os pais e avós conseguiram durante uma vida inteira de trabalho, eles querem conseguir em 5 anos. Isso, obviamente, acaba trazendo um estresse muito grande, uma sobrecarga, além dos fatores de risco que nós já comentamos, que são os convencionais. Perfeito, doutor. A gente pode trazer no próximo bloco também uma questão sobre anabolizante, porque a gente sabe que, infelizmente, eu até, na época que minha tia estava na UTI cardiológica, tinha um rapaz, gente, você olhava para o rapaz, cortava o coração, que ele era um rapaz forte, bonito, e infelizmente veio a falecer por causa de infarto, que não sobreviveu depois, não conseguiu. Enfim, doutor, trazer esse alerta, que eu acho que é necessário nesse momento, tá bom, doutor? Só um minutinho para a gente comentar sobre a viagem de avião. Gente, tá caro viajar de avião, né? Tá muito caro. Demais. O que muita gente já sabe é que trocar pelo ônibus realmente faz mais sentido, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha na matéria.
Só de mochila nas costas e crachá no pescoço, Igor veio de Ribeirão Preto pela manhã para atender um cliente e já está voltando. Vai encarar 5 horas de viagem. Se fosse de avião, não daria nenhuma. Mas a passagem para Ribeirão está R$140. De avião estaria quanto? 600, 700, até 1.000. Principalmente por causa do custo, as empresas estão substituindo as viagens corporativas de avião pelas de ônibus. De outubro de 2019 para o mesmo mês desse ano, o salto foi de mais de 150%, enquanto que as aéreas caíram quase 1/4. Isso não significa que os negócios do setor estejam devagar. As viagens corporativas já movimentaram este ano quase 11 bilhões e 400 milhões de reais. Número maior do que no ano passado inteiro e já bem próximo do que foi registrado em 2019. Houve uma variação muito grande nesse ano de 2023, muito por conta do preço das passagens aéreas. O que nós vimos também foi um aumento na alocação de veículos para os seus colaboradores. Com 400 funcionários e obras fora do estado, esta construtora de São Paulo trocou boa parte dos voos por carros alugados. A gente consegue integrar o time, porque vão 3, 4 no mesmo veículo, chegam todos juntos, que antes já era meio que automático. Pega um avião e vai, e hoje a gente está analisando caso a caso. Porque está muito puxado, né, gente? Demais. Nossa, muito caro. Conversar agora com o Matheus Andrade. Ele vai entrar aqui com a gente ao vivo, direto da rádio Band Vale FM, uma rádio que eu amo ouvir, até porque fico bem informado. Qual que é um dos destaques, então, do nosso jornalismo, meu amigo? Oi, Lucas. Oi, Águida. Boa tarde para vocês. Boa semana para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso. Hoje a gente continua falando sobre saúde. Um dos destaques do jornalismo da Rádio Band Vale é a campanha Dezembro Laranja, que alerta sobre o câncer de pele. Verão tá chegando, por isso é necessário que a gente fique em alerta com esse tipo de doença que é causado pelos raios ultravioletas causados pelo sol. Em Caçapava, palestras serão realizadas durante todo o mês nas unidades de saúde e os pacientes que os pacientes que apresentarem alterações na pele serão encaminhados ao dermatologista. Quais são essas alterações na pele que a gente precisa ficar em alerta? Mudanças em pintas, surgimentos de feridas, né? E eu separei aqui alguns dados para passar com vocês para a gente ver como esse tipo de doença é importante, é grave e por que é importante a gente ficar em alerta. Olha só, dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam que em 30 anos o número de dias com ondas de calor ao ano no Brasil saltou de 7 para 52. Por isso que a gente precisa ficar em alerta. Também, dados da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, aponta que entre 2018 e 2022, quase 260 mil casos de câncer de pele foram registrados no Brasil. Por ano, essa média é de 52 mil casos. E quais são as medidas que a gente pode adotar para prevenir o câncer de pele? Uso regular de protetor solar, roupas que protegem contra raios ultravioletas, diminuição da exposição. Tem uma série de ações que a gente pode tomar para evitar esse tipo de doença. E lembrando que toda a programação da Prefeitura de Caçapava, essa campanha de Dezembro Laranja, feita pela Prefeitura de Caçapava, está disponível lá no nosso portal bandvale.com. Só entrar e ver o cronograma de palestras nas unidades de saúde por lá e conferir. E mais uma vez, pessoal, fiquem alerta aí com a chegada do verão, o sol aí, né, os raios ultravioletas, é muito importante ficar atento com o câncer de pele. Também é destaque no jornalismo da Rádio Band Vale as condições das estradas que cortam a região do Vale do Paraíba neste início de tarde. Olha só, na rodovia Presidente Dutra, o motorista encontra alguns problemas. Eu separei aqui no quilômetro 155, sentido São Paulo, ali onde tem obras entre São José e Jacareí, tráfego lento devido a um acidente. Então, já era lento devido às obras e teve um acidente agora há pouco. A gente segue apurando as causas dessa ocorrência e já no sentido Rio de Janeiro, sentido oposto ali, quilômetro 113 ao 118, em Taubaté, lentidão devido ao excesso de veículos. Na travessia de Balsas, entre São Sebastião e Ilhabela, momento também um pouco complicado por lá. Tempo de espera sentido Ilhabela é de 3 horas, aliás, é de 3 horas sentido São Sebastião e sentido Ilhabela é de 2 horas. Nas demais rodovias que cortam a região, nas litorâneas, Tamoios, Rio Santos, tudo normalizado, Serra da Mantiqueira também, tudo normalizado, problema mesmo apenas ali na Dutra e na travessia de Balsas. As atualizações em tempo real, a
a gente traz na rádio Band Vale. Lucas, Águida. Nossa, movimento intenso, né, na travessia de Balsas, nos 2 sentidos, Verdade. inclusive. Obrigada, viu, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos conhecer os ganhadores, os sortudos, né, do Vale Cap de ontem. Bom dia, Vale do Paraíba e região. Logo mais estaremos ao vivo no programa Falando Nisso com os ganhadores do sorteio de ontem do Vale Cap, hein? Então não percam, fiquem ligadinhos. Estamos de volta conversando sobre o infarto, mas antes de voltar para o assunto, a gente vai conhecer agora os sortudos do Vale Cap de ontem. Vamos lá. Águida, boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Eu estou aqui com os ganhadores do Vale Cap, sorteio de ontem, dia 10 de dezembro. No primeiro prêmio, R$10 mil. Quem ganhou foi o Cláudio, da cidade de Caçapava, devido a compromissos não está presente. No segundo prêmio, R$20 mil. Quem ganhou foi o Fábio Antônio, da cidade de Cachoeira Paulista. Ele que é famoso na cidade, vai ficar mais famoso ainda porque ganhou R$20 mil. Esse prêmio te ajuda? Com certeza, vai ajudar muito. Conta por que você é famoso. Eu tenho uma pousada em Cachoeira Paulista, né? Pousada Castro, onde recebemos os peregrinos da Canção Nova. Parabéns, viu? No terceiro prêmio, R$30 mil. Quem ganhou foi o Nelson, da cidade de Jacareí. Nelson, você quis praticidade e agilidade, comprou pelo Hiperpix. Foi bom, né? Foi ótimo. Faturou R$30 mil. Esse prêmio te ajuda em quê? Ajuda bastante, dá pra pagar um pouquinho das dívidas, né? Vai começar o ano sem dívidas. Sem dívida, graças a Deus. Parabéns, viu? Agora, quem se deu muito bem foi o seu Oswaldo Faria, da cidade de Guaratinguetá. Faturou R$600 mil sozinho. Não quis dividir com ninguém esse prêmio, levou pra casa R$600 mil. R$600 mil. Sonho realizado? Sonho realizado. Parabéns, viu? Tivemos também 100 giros da sorte no valor de R$2 mil cada. Agora, para a próxima semana, olha só o que tem para você. No primeiro prêmio tem R$10 mil, no segundo prêmio uma moto Honda, no terceiro prêmio outra moto Honda e no quarto prêmio tem uma Hilux, mais R$50 mil aí no porta-luvas para você. E tem o hiper giro da sorte, que serão 100 giros no valor de R$1.000 cada. Não perca mais tempo, garanta seu Vale Cap, ajude a Pai da sua cidade e compre no comércio local, porque você vai estar ajudando aí o pessoal do comércio da sua cidade. Gente, ó, garanta o seu, boa sorte, quero entregar seu prêmio semana que vem. Oba! A gente ficou super feliz com os ganhadores. Obrigada, viu, Ale? Até semana que vem. Bom, nós estamos no último bloco falando sobre a saúde do coração com o cardiologista, o Dr. Fábio Batista. Vamos responder então? Mais perguntas? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Tá lotado de perguntas. Vamos tentar responder o mais rápido possível para a gente tentar, então, atender todo mundo que está mandando pergunta. Na tela, então, a pergunta agora da Lúcia de Taubaté. Boa tarde a todos. Nossa, gente, tem bastante coisa. Muitas vezes tenho um mal-estar, meu coração parece que esquenta, como se fosse acelerar. Já falei muitas vezes ao clínico, né? Só pede eletro e sempre dá normal. Como passo pelo SUS, não tenho, ele não encaminha para o cardio. Só eletrocardiograma detecta algo no coração, doutor? É a pergunta dela, né? Se só esse exame realmente detecta alguma coisa. Lembra que nós comentamos em relação a risco? Eu até citei mulher no período reprodutivo da vida e o ginecologista. A importância de você ter muitas vezes, não necessariamente um cardiologista, mas alguém que investigue. Então, dependendo do seu risco, esse médico que te atende, ele é completamente, ele tem conhecimento suficiente para fazer um diagnóstico de uma doença, por exemplo, como infarto ou um quadro anginoso, que é o que precede o infarto, vamos dizer assim. E o eletrocardiograma, ele é um excelente exame, porque ele é fácil, ele é barato, realizado em qualquer lugar, só que assim, o eletro não mostra tudo, então ele tem uma determinada sensibilidade, ou seja, ele consegue identificar alguns problemas, mas não todos, e também uma especificidade. Por vezes, ele pode ter algum probleminha, mas não necessariamente você tem doença. Vamos para outra participação, então, ao vivo aqui também com a gente pelo WhatsApp. Vamos lá. Quem fez a perguntinha em comentário agora foi a Ana. Ela diz o seguinte: minha mãe, dizendo que conhece alguém que infartou, que triste. Eu estava levando ela para o médico que estava com dor no peito. Nossa. E ela infartou dentro do meu carro junto comigo. Tentei reanimá-la, mas infelizmente perdi minha mãezinha que estava com 55 anos.
Lamento muito, Ana, nem imagino a sua dor, essa triste memória que você tem, a gente lamenta muito. Doutor, na verdade, o infarto já é a dor que a pessoa está sentindo. A pessoa já está infartando com a dor ou não? Sim, como nós citamos logo no início do programa, a dor é o sinal mais clássico de infarto. Mas, infelizmente, como aconteceu com a mãe da Ana, eu até posso citar algumas estatísticas de cerca de 17% dos casos de infarto, a primeira manifestação é morte súbita. Por isso que é importante você reconhecer os fatores de risco e corrigi-los, porque muitas vezes você não tem nem a chance, infelizmente, Ana, como aconteceu com a sua mãe, de nós podermos ajudar a pessoa que está tendo infarto, né? Vamos então a mais participações. Agora a gente vai ver a próxima da Adriana. Pode colocar na tela, por favor? Doutor, por 3 dias senti dor no peito e uma leve sensação na boca, do estômago, mas eu comecei a tomar remédio. Devo procurar um cardiologista? Tenho 54 anos e sou tabagista. Bom, vai começar apanhando já. Doutora, a gente está aqui para falar a verdade. Não é essa sequência. Primeiro o médico e depois o remédio. O sintoma que você descreve não é um sintoma clássico de um infarto, mas, como já falei, por vezes na mulher, a manifestação é um pouquinho diferente. Então, por favor, não tome remédio, você pode mascarar um diagnóstico. Procure o médico, veja exatamente, investigue qual o problema que você teve e aí sim, se o médico recomendar, você tome algum remédio. E para de fumar, minha amiga, por favor, para a sua saúde mesmo, né? Próximo comentário, então, que a gente vai receber aqui é da Beth. A Beth fala o seguinte: existe infarto leve? Boa pergunta. Tipo, pode acontecer de se ter alguns desses sintomas de modo passageiro e tomando algum remédio passar o mal-estar e ter ocorrido um infarto leve? Bom, provavelmente o que ela está querendo dizer é assim, eu tive um quadro de angina, uma dor no peito e não tive infarto. O que é o infarto? O que é a angina? Angina, caracteristicamente, significa dor. A palavra angina significa dor. Angina do peito, a gente relaciona muito ao problema de coração. Infarto, vamos dizer assim, é uma angina prolongada, uma obstrução da artéria que nutre o músculo do coração, por um tempo suficiente para você matar esse músculo, né? Nós chamamos de necrose do músculo. Ele perde a sua vitalidade. Isso é infarto. Angina, portanto, pode preceder o infarto. Então, infarto leve não existe, mas você pode ter sinais e sintomas que aumentam a chance de você desenvolver um infarto. Esse, como eu falei, angina é um caso deles. Vamos então a mais uma participação, agora de São José dos Campos. Vamos dar uma olhada no Edemir, que escreveu. Boa tarde, minha dúvida é quanto à prática da caminhada ajuda contra infarto? Qual o tempo ideal, né, para praticar diariamente? Muito obrigado. Obrigada a você, Edemir. Nós comentamos agora há pouco, a Organização Mundial de Saúde recomenda que você faça atividade física 5 vezes por semana, por pelo menos 30 minutos. Esse é o mínimo. E se eu tiver 1 hora 5 vezes por semana? Parabéns, excelente, melhor ainda. Rapidinho, doutor, que a gente tem 1 minutinho, nem vou pôr a pergunta da Célia. Célia, obrigado pela participação, mas eu fiquei devendo sobre anabolizante. Nossa, verdade. Comenta rapidinho com a gente, doutor, pensando no coração. Tá, péssimo. O anabolizante é algo que não é recomendado. E todas as vezes que algum profissional, por exemplo, um médico, recomendar que você use, me faz um favor, entra no Conselho Regional de Medicina, veja o conselho, o número do registro dele e vê se ele é um especialista para prescrever. Provavelmente ele não é. Gente, nós conversamos hoje com o cardiologista, Dr. Fábio Batista. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Até mais, viu? Muito obrigado pelo convite. Foi excelente o programa. Obrigado a você em casa por tanta pergunta e participação. A gente valoriza muito isso. De coração, a gente agradece, tá? Amanhã o programa é muito interessante. Olha o assunto. Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Leonardo Brumati. Amanhã eu estarei no programa Falando Nisso, para a gente conversar bastante sobre as finanças de final de ano, algumas dicas, o que a gente pode fazer, se programar e já conversar sobre 2024 também, que já é importante, tá bom? Espero todos vocês, vai ser uma delícia a conversa lá. Conto com todos. Um abraço! É isso, vamos começar o ano com tudo no azul. É o que a gente deseja, né? Muito obrigada pela sua participação, viu? Uma excelente semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus. Amanhã a gente está aqui, 13h. Tchau.